Olá, me chamo Melk e quando eu quis dizer no vídeo anterior que a corrente no capacitor ela é proporcional à variação da tensão no capacitor, muito provavelmente vocês devem ter ficado se perguntando, mas como exatamente eu cheguei nessa conclusão? Bem, para entender isso, primeiramente nós temos que saber o que é taxa de variação. Então, nesse caso, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma tensão que aumenta muito rapidamente e com o tempo ela vai ficando mais parada, né, entre aspas, ela muda muito pouco. Então a taxa de variação a gente mede dentro de um intervalo de tempo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 segundo e aqui eu tenho 2 segundos. Então, em 1 segundo a tensão era essa e passando-se 1 segundo a tensão muda, ela aumenta. Logo a gente vai comparar o quanto que essa tensão mudou, né? Ou seja, aqui, ó, tensão inicial, tensão final, com o tempo que se passou, né? Tempo inicial, tempo final. Então, a minha taxa de variação, ela será aproximadamente tensão final menos a tensão inicial. Ou seja, eu quero só esse pedaço aqui, ó, essa altura de tensão, ó, eu vou dividir por essa outra medida, né? Que é o tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, toda a análise ficou focada nesse ponto. Isso daqui vai nos dar uma taxa de variação aproximada. Só que isso daqui tem que ser analisado em momentos muito pequenos. Então, por exemplo, eu quero saber qual é a taxa de variação exatamente aqui, ó, por exemplo, daqui em um ponto só. Só que aqui nós precisamos de 2 pontos, né, de um intervalo. Então o que é que a gente faz? A gente vai reduzindo. Esse aqui a gente vai aproximando, certo? E esse aqui também. Ou seja, esse intervalo daqui a gente vai colocando ele mais perto. E aqui também. Então aqui vai ficar 1,5 segundos, né, que seja. Já está mais próximo. E aqui vai ficar 1,6, que seja. Olha só, o intervalo ficou menor. E daí a gente continua fazendo isso. Observe que não há limite. A gente vai fazendo, vai fazendo. Vai chegar um momento que isso aqui vai ser igual, né? Não vai ser mais aproximado, vai ser igual. E daí a gente diz que o limite, quando ΔT, ou seja, a variação do tempo, né? Essa diferença, tempo final para o tempo inicial, quando ΔT ele tende a zero, o limite quando ΔT ele tende a zero, vai ser igual à taxa de variação ali disso daí, né? De ΔV sobre ΔT. Então a nossa taxa de variação, pessoal, ela vai ser isso aqui. E uma coisa muito interessante também. Intuitivamente, nós vamos nos referir à taxa de variação pelo quanto que está inclinado uma reta que a gente coloca aqui tangente à curva, certo? Então, colocando essa curva aqui desse jeito, por exemplo, e eu quero saber qual é a taxa de variação aqui, ó, nossa taxa de variação em 1,1 segundos, eu quero exatamente aqui, ó.
Então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproximando, né, aquele intervalo, até ele colapsar em zero, né? Ele vai tender a zero. E nesse ponto aqui, eu coloco uma reta que só vai tocar nesse ponto que eu tenho interesse, ó. Certo? Então a gente chama isso aqui de reta tangente, porque só toca em um ponto. Se a gente der um zoom nervoso ali, cara, é o ponto de interesse, né? Então ou a reta fica fora, ou a reta fica aqui dentro. Eu quero que a reta fique tocando em um ponto apenas. A inclinação dessa reta aqui, pessoal, ela vai nos dar a taxa de variação também. E daí a gente faz um paralelo ao quê? A um triângulo retângulo, certo? Onde aqui é a reta tangente, ó. Logo, colocando aqui um ângulo, né? Um ângulo θ, que é a inclinação da nossa reta, né? Aqui o quanto que ela está inclinada. A gente pode dizer que, como a tensão, né? O ΔV é essa altura aqui do triângulo, e o ΔT é essa parte de baixo, eu posso dizer que a taxa de variação ela também é igual, né, a tangente do ângulo ali da reta tangente. Da reta tangente. Muito legal, né? E aí por que eu quis colocar assim? Porque você bate o olho em um gráfico assim, né, de tensão, e você consegue imaginar qual é a taxa de variação. Nesse caso aqui, a taxa de variação é muito alta, porque olha só a diferença, né, do ΔV para o ΔT. Eu já sei que nesse ponto aqui a taxa de variação é grande. Já aqui, a taxa de variação é bem pequena, ó. A tensão ela mudou muito pouco em um intervalo de tempo grande. Então aqui a taxa de variação ela é bem pequena. E aqui ela volta a ser grande novamente, ó. Aumentando no caso, né? ΔT. Então analisando esse gráfico aqui, desse ponto de vista, o que é que a gente pode observar aqui? Essa primeira parte do gráfico, nós temos correntes bem maiores, porque a tensão no resistor ela é grande. Se a tensão no resistor é grande, né? Tensão no resistor sobre resistor é igual a corrente no resistor. E a corrente no resistor é igual a corrente no capacitor. Porque eles compartilham o mesmo nó aqui. Então aqui, no começo do gráfico, nós temos correntes maiores. E aí a corrente vai descendo, vai descendo, vai descendo. E aqui no final a corrente fica bem pequenininha. Porque a tensão muda pouco. Então é por isso que nós podemos usar o capacitor como acoplamento capacitivo. Por quê? Imagine que você tem aqui uma tensão contínua, certo? E aqui eu tenho um sinal de corrente alternada, né? O sinal de corrente alternada ele é assim, tem uma certa frequência, né? E a tensão contínua, ela é assim, né? Contínua, beleza. Quando você soma uma com a outra, você tem isso aqui, ó. Você tem uma oscilação que nunca cruza o zero, né? Daí o que acontece? Essa parte aqui, ó, que não muda, a corrente ela vai ser igual a zero se isso for passar por um capacitor. Vamos colocar aqui, ó, essa tensão mais essa. Daí a gente tem o resistor em série com o capacitor. Então logo de cara, o que é que a gente observa? Como essa tensão aqui, ó, a taxa de variação dela é igual a zero,
taxa de variação nesse caso aqui, ó, é igual a zero. Por que igual a zero? O ΔV não existe. O ΔV aqui não forma aquele triângulo, né? Fica assim, 0 sobre ΔT, que é zero, né? Nada dividido por alguma coisa é zero. Já aqui não. A taxa de variação ela vai estar sempre presente, ó. Sempre é possível a gente fazer aquele triângulo, ó. Compreendem? Então, como essa senoide ela varia o tempo todo, ela passa aqui, né? Então, a forma de corrente nesse circuito aqui vai ser o que, né? Vai ser a tensão senoidal sobre R. Só, né? Porque esse cara aqui não vai contribuir. A corrente nele vai ser zero. Então isso implica em o quê? Se a gente faz o inverso aqui, né? O sinal. E aqui a fonte, né? Esse cara aqui é uma senoide com offset, né? Offset aqui, ó. Se a gente pega isso e coloca um capacitor, depois do capacitor um resistor, o que vai acontecer, né? Esse cara aqui não vai passar, porque a taxa de variação dele é nula, e apenas vai passar a senoide, porque é ela que fica variando, entendeu? Então aqui a tensão vai ser assim, ó. Tensão no resistor vai ser igual a isso aqui. O offset sai. Então é por isso que a gente coloca um capacitor aqui, né? O acoplamento capacitivo ele não deixa passar sinais com taxa de variação nula. Só vai passar sinais com alguma taxa de variação, que é o sinal de áudio. Entenderam? E por isso que no circuito que a gente vai apresentar no vídeo adiante, né, no vídeo que eu vou fazer, a gente vai pôr acoplamento capacitivo tanto na entrada como na saída, para impedir a passagem desses sinais, né, de tensão contínua, certo? Então é isso, pessoal, valeu, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só comentar aí embaixo. Até mais.